Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira neste ano de 2024. Nós estamos num plano de leitura bíblica usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. A versão dela é NAA, Nova Almeida Atualizada, e nós estamos todos os dias lendo trechos, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Você que está chegando novo no nosso canal, segue daqui para frente. E as leituras que nós já tivemos, nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, você vai atualizando aos poucos, tá bom? E você que já está conosco, de passo em passo, de fé em fé, vamos avançando juntos, tá certo? Se você não é inscrito no canal, não é inscrito não, se inscreva no canal, dá um like e compartilha para os seus amigos e grupos. Inclusive, nós temos um grupo silencioso de WhatsApp, tem um link aqui na descrição do vídeo. Entre nesse grupo, porque nós todos os dias enviamos ali o horário de estreia da nossa leitura e também enviamos o link da mesma. Vai te ajudar. Então, clique no link que está aqui na descrição. Dito essas coisas, vamos à leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Levítico 7 e 8, Salmo 49 e o livro de Judas, dia 63. Levítico 7. A lei a respeito da oferta pela culpa. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa, coisa santíssima é. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto, e o seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que se deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela no lugar santo, e comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Cada um receberá a sua parte. A lei a respeito das ofertas pacíficas. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, como a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta, não levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico,
que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do animal que é dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por porção, porque tomei dos filhos de Israel. Esse terá a coxa direita por porção, porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isto é o que o Senhor ordenou que os filhos de Israel dessem a eles no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A consagração de Arão e de seus filhos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a sua túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral um urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com um dedo
sobre os chifres do altar ao redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar, mas queimou o novilho com o seu couro, e sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita, também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali, junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Vamos ler agora Salmo 49, a vaidade das riquezas. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutem isto, tenham ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate,
pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz, o ser humano revestidos de honrarias, mas sem entendimento é como os animais que perecem. Vamos agora ler Judas, apenas um capítulo, né? Vamos lá. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. O juízo sobre os falsos mestres. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos,
São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem fruto, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exceder juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. A palavra dos apóstolos. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Conselhos finais. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Doxologia. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Uau! Mais um dia de leitura bíblica. Pessoal, vamos avançando. No fim do ano você vai dizer assim: olha, eu consegui ler a Bíblia inteira. Vai ser maravilhoso você poder dizer isso, não é verdade? Porque cada leitura que fazemos, estamos avançando na nossa comunhão com Deus. A gente vai ficando por aqui, te espero amanhã, tá bom? Deus abençoe. Pra cima!